Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Existe morada no céu e inferno eterno? Hoje, meus irmãos, dando continuidade, com o seguinte tema: a condenação dos ímpios não terá fim? Buscaremos meditar nesse tema hoje e ver, se essa doutrina que é comumente, pregada no meio religioso, se ela tem, uma base bíblica, né? Hoje buscaremos meditar e ver se realmente as coisas assim sucedem, né? E vale ressaltar, meus irmãos, que eh, esse tema, creio que por hora será o último, que eu estarei fazendo, né? Hoje a gente vai dividir esse tema em duas partes, né? Hoje a gente vai fazer a parte um e se Deus assim permitir, na próxima semana, estaremos fazendo a segunda parte, para que possamos extrair o melhor, desse tema, porque é um tema um pouco mais complicado, então optei por dividir ali em duas partes para que não se torne tão difícil de se entender, né? Então hoje a gente vai abordar uma parte e na próxima semana, se assim Deus permitir, a gente vai trazer a outra parte para que fique mais dinâmico e um pouco mais fácil, ali de se entender esse tema. E meus irmãos, também, se assim Deus permitir, estarei disponibilizando, essa apostila, na finalização da nossa série. Mas se caso também for necessário, meus irmãos ali, mais futuramente, se for necessário trazer ali algum outro tema, para deixar um pouco mais explicado, essa série de estudos que a gente tem feito, pode ser que eu acabe trazendo ali um tema, talvez com ou uma atualização na apostila atual, ou então uma apostila ali, uma outra apostila, mas também estaria ali disponibilizando, né? Então, no momento, creio que estarei dando aqui, talvez dando por encerrado, mas também pode ser uma breve pausa nos assuntos sobre esse tema. Creio que nessa série, meus irmãos, os irmãos encontrarão aqui as explicações que ajudarão bastante, acerca disso, onde nós provamos com base da Bíblia, ali, que na verdade não existe esse entendimento de inferno, ali quando a pessoa morre, ela vai imediatamente para um local de fogo, para ser atormentada para todo sempre, isso não existe. A gente trouxe o significado das palavras gregas e hebraicas, o Sheol, o Hades, o inferno, que vem do latim infernos. A gente também trouxe o significado de Gehenna, de Tártaro. Então eu recomendo que os irmãos vejam aqui a série para que os irmãos compreendam melhor. E claro que também vejam os outros vídeos, né? A gente trouxe aqui também acerca da parábola do rico e do Lázaro, outra passagem que comumente também é utilizada para tentar defender essa doutrina, mas nós provamos que com base na Bíblia, ela está enfatizando, outro significado, está apontando ali para outra coisa, até porque ela mesma não afirma que, por exemplo, o Lázaro, ali ele foi para o céu, na verdade ele foi para o seio de Abraão, né? E ali tem um significado por trás daquilo, acerca da fé em Cristo, onde os gentios, quando têm a fé em Cristo, eles passam a ser também descendência, ali pela fé, filhos de Abraão, tem toda uma questão, ali espiritual. Então, eu recomendo que os irmãos vejam aqui, desde o primeiro vídeo até o último aqui, e até esse que, no momento, que os irmãos estiverem assistindo, já estará aqui na playlist, para que os irmãos possam extrair o melhor, aqui acerca desse tema. E provamos também que, com base na Bíblia, a Bíblia não aponta para uma morada eterna no céu, mas aponta para uma restauração, da criação da terra, onde Deus, ele, no fim, ali habitará, com o homem depois de haver toda a restauração, né? Sabemos que primeiramente Cristo retornará, ele restaurará, ali reinará, fará o milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo. Após esse reinado, vai ter o julgamento do trono branco e depois do julgamento do trono branco, a terra estará totalmente restaurada. Logo, Deus ele descerá dos céus, como a gente vê lá em Apocalipse 21, junto com a nova Jerusalém. Então, é todo um entendimento gradual, e hoje estaremos abordando esse tema que também é bem pertinente, e buscaremos ali mostrar que, com base na Bíblia, a condenação dos ímpios, na verdade, ela terá sim um fim, Ela não será algo para toda a eternidade. Então, sem mais demoras, vamos dar início aqui ao nosso estudo, mas antes, desde já, peço a colaboração dos irmãos com o like, com o comentário, com o compartilhamento, desse estudo em suas redes sociais,
pois dessa forma os irmãos estarão colaborando, né, com a divulgação desse estudo e logo a tendência, né, mais almas serem alcançadas, né, por meio desse estudo de forma que mais pessoas cheguem ao entendimento da verdade, né, da palavra do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, sem mais demoras, né, vamos dar início aqui ao nosso estudo e iniciar a nossa meditação. Ao longo da história do cristianismo, uma das doutrinas mais difundidas é a de que os ímpios permanecerão conscientes, sendo atormentados por toda a eternidade. Entretanto, quando analisamos cuidadosamente as Escrituras, percebemos que essa ideia precisa ser examinada à luz do contexto da linguagem bíblica e da totalidade da revelação. Será que os ímpios também receberão a vida eterna? Pois, se analisarmos bem, para estes viverem eternamente, necessitam, né, da vida eterna, né? No caso, para estes, né, sofrerem eternamente, eles necessitarão da vida eterna, né? É algo que somente é dado aos justos, como nós bem sabemos, né? Então, nós traremos aqui vários princípios, várias questões que eu creio que colaborarão muito mesmo com o entendimento bíblico, né? E a gente vai conseguir entender esse tema, é um tema bem difícil, tem passagens que são difíceis de se entender, mas com a direção do nosso Deus, né, certamente conseguiremos ali extrair o que esses versículos eles querem apontar. Então, o objetivo desse estudo não é defender uma tradição ou uma corrente teológica específica, mas permitir que a própria Bíblia explique a Bíblia. Por isso, estudaremos as principais passagens utilizadas para tentar sustentar a ideia de um tormento eterno, verificando se realmente ensinam uma condenação sem fim ou se apontam para uma outra realidade, a destruição definitiva dos ímpios. Então, a gente vai buscar meditar aqui nessas passagens e buscaremos ali extrair, né, ali, o que elas nos ensinam. Vale ressaltar que a gente já trouxe aqui o entendimento, meus irmãos, acerca da palavra inferno, que infelizmente, né, ali, ela é empregada em palavras que não deveriam ser colocadas como inferno, né? Por exemplo, Guiena. O Guiena não é para ser traduzido como inferno, porque o inferno é diferente, é totalmente diferente, né, de Guiena. Então a gente trouxe aqui na explicação que seria alma, inferno e lago de fogo na Bíblia, e abordamos também sobre o Guiena, né, ali, o Sheol, então houve outras palavras, a gente buscou entender com base na Bíblia o que seria cada uma dessas coisas, né? Então eu recomendo que os irmãos venham e vejam, assistam esse estudo, porque se a gente for abordar isso aqui nesse estudo, a gente só vai prolongar um pouco mais o estudo, né? E não é isso que a gente quer fazer. Claro que é sempre bom a gente explicar, né? Mas como a gente está em busca de explicar esse tema, eu creio que seria muito prolongado, né? A gente fazer dessa forma, né? A gente estenderia aí mais algumas, talvez mais uma meia hora, né? Ali mais alguns minutos. E como a gente quer ser objetivo, né? Quer explicar aqui de forma que não fique confuso, a gente vai tão somente se basear nessa questão aqui, se a condenação dos ímpios não terá fim. E, portanto, se os irmãos quiserem entender acerca do que seria alma, inferno, lago de fogo, Sheol, Hades, Guiena, de acordo com a Bíblia, eu recomendo que os irmãos vejam esse vídeo na playlist, o quarto vídeo, onde os irmãos encontrarão as explicações ali acerca dessas palavras e dessa forma os irmãos poderão ali compreender melhor isso. Mas bem, vamos prosseguir aqui. Antes de analisarmos os textos mais debatidos, nós precisamos compreender um princípio fundamental das Escrituras. Desde o princípio, Deus apresenta dois destinos finais para a humanidade: vida ou morte. Romanos 6:23 nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe que Paulo não faz o contraste entre vida eterna e vida eterna em sofrimento. O contraste é entre vida e morte. Da mesma forma, diversos textos afirmam que os ímpios perecerão e desaparecerão, Salmos 37:20, que diz o seguinte: mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos carneiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão, serão destruídos, conforme Salmo 145, versículo 20, que vai dizer o seguinte: o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos e sofrerão a segunda morte, conforme Apocalipse 20, dos versículos 14 ao 15, que diz o seguinte: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E convenhamos, para alguém perecer, ser consumido, ser destruído e até mesmo sofrer a segunda morte, a pessoa não pode, né, ali permanecer viva. A Bíblia, ela enfatiza de forma clara essa questão, né, da diferença em si entre a vida e entre a destruição. O que é que a gente pensa sobre destruição, sobre a pessoa ser uma pessoa perecer, né? O que que seria uma pessoa perecer? Uma pessoa ser destruída, ser aniquilada, né? Ou seja, praticamente deixar de existir. A gente não pensa, por exemplo, os ímpios serão destruídos e a gente pensa numa imagem de um ímpio passando ali, sofrendo eternamente, né? A gente não pensa nisso. A gente pensa o quê? Na destruição, né? Quando a gente, por exemplo, pensa por exemplo, na destruição de uma casa, na demolição de uma casa, a gente não pensa que a casa vai ficar sofrendo ali, ela vai ficar queimando ali sempre eternamente, tal, sofrendo ali todo dia. Não é isso. Quando a gente pensa em demolição de uma casa, a gente pensa na destruição dela. Da mesma forma, a Bíblia aponta para essa destruição dos ímpios, né? Não aponta para uma permanência eterna deles, né? Mesmo porque a vida eterna, né, ela praticamente é um dom que somente é concedido aos salvos, né, aos que participam da primeira ressurreição e aqueles que são absolvidos no julgamento do trono branco, né, poderão viver ali eternamente. Então, é, é muito importante a gente ressaltar isso, é muito importante a gente enfatizar isso para compreendermos. Então, esse panorama, ele deve servir como base para entendermos as passagens mais difíceis. Nenhum texto pode ser interpretado de forma isolada, contrariando o restante das escrituras. Bom, agora abordando sobre o seguinte tema. O que seria, né? O que significa destruir a alma no Gehenna, né? A gente trouxe anteriormente o significado de Gehenna e o significado de alma. Bem, um dos ensinamentos mais importantes de Jesus sobre esse assunto encontra-se em Mateus 10:28, que diz o seguinte: E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Qual é o significado disso, meus irmãos? Alguns, infelizmente por ter influência filosófica, né? Por infelizmente não terem se aprofundado tanto na Bíblia, entendem que essa alma seria um ser preso dentro de si, mas isso não tem base bíblica. A Bíblia não dá base em que dentro de nós existe um espírito nosso preso e que depois da morte ele passa a vagar por aí, né? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A Bíblia não dá base para isso, do contrário. A base que você vai encontrar para isso é em escritos filosóficos. Se eu não me engano, principalmente Platão. Bem, se isso, né, essa questão da alma, um ser habitando dentro de nós, né, claro que eu não estou dizendo do Espírito Santo, mas tipo de uma alma, de um espírito, um fantasma dentro de nós, se isso não tem base bíblica, qual é o significado disso? O que é que Jesus ele está querendo dizer? A gente tem que ter por base o entendimento judaico. Jesus ele era judeu. Então, o entendimento aqui, meus irmãos, se trata do quê? Corpo, se trata realmente do nosso corpo, mas a alma vem do grego psique, que significa vida, né? Em vários contextos, vai ser dito, a alma vai substituir vidas. Por exemplo, lá em Atos, se eu não me engano, né, vai ser dito ali que devido à pregação de alguém, foram acrescentadas ao reino 1000 almas. A gente não pensa que foram acrescentados 1000 espíritos ali ao reino, não é isso. A gente entende o quê? Que 1000 vidas foram acrescentadas ao reino, 1000 pessoas ali participaram do reino. Não é isso que a gente entende? Pronto. Da mesma forma aqui. Jesus ele está dizendo que a gente não deve temer aqueles que só matam o corpo, só podem fazer perecer o nosso corpo, mas não podem matar a nossa vida, não podem, ou seja, destruir a nossa vida. Mas nós devemos temer aquele, ou seja, Deus, que pode fazer perecer no Gehenna, aqui está traduzido incorretamente, não é para ser inferno, é para ser Gehenna, mas que pode fazer perecer no Gehenna a vida e o corpo. Tá vendo? Como aponta para uma destruição, então não é um juízo eterno. Haverá ali uma destruição.
Porque, primeiro, perecer tem o sentido de destruir. Bom, eu não vou entrar, né, aqui nesse estudo acerca do entendimento dessas palavras, dessa passagem. A gente trouxe ali, mais uma vez aqui dizendo, né, abordando, a gente trouxe lá no quarto vídeo, né, dessa série a explicação disso. Eu recomendo que os irmãos vejam para que os irmãos possam compreender, mas esse é o entendimento. Jesus ele está dizendo que a gente não deve temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem destruir a nossa vida. Devemos temer a Deus, que pode fazer perecer no inferno, ou seja, no Guiena. Inferno aqui está traduzido, está colocado erroneamente, era para ser Guiena, que Guiena tem um significado diferente de inferno. E Deus é o único que pode ali fazer, ou seja, destruir ali a vida, né, em si, em sua plenitude, né? Claro que isso para aqueles que não se submeterem, forem rebeldes, né? Como nós sabemos, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependam e se convertam, como diz em Ezequiel 33, versículo 11, que diz: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Hoje essa passagem está aplicando a todas as nações, né? Todo aquele que é ímpio, Deus ele não tem prazer na morte dessa pessoa. Quer que se converta, se arrependa, para que viva. Esse é o desejo de Deus, mas ele dá a liberdade a todos, né, de escolher ali o caminho que pretende seguir. Então, esse é o entendimento, né? Só para a gente ter aqui a base, né? Alma, a gente poderia substituir por vida, né? Que também fica no mesmo entendimento. E inferno aqui teria que se substituir, né, por Guiena, porque inferno tem um significado diferente de Guiena, né? Inferno tem um significado totalmente diferente de Guiena. Bem, Lucas registra a mesma ideia, lá em Lucas 12, versículos 4 ao 5, que vai dizer o seguinte: E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno, no Guiena. Sim, vos digo, a esse temei. Então, Jesus ele está ensinando que nós devemos temer a Deus, né? Pois é Ele que pode ali fazer perecer, né, a vida. É Ele que a gente deve ter temer, né? No caso, a gente deve ter temor. Mas claro, Deus ele é um Deus bondoso, ele é um Deus misericordioso. Então, o princípio aqui não é por medo em ninguém. O princípio é enfatizar a importância do temor a Deus, né? E claro que também a importância de buscarmos a vida. Bem, esse texto, Mateus 10, 28, ele merece uma atenção especial. A palavra traduzida por destruir é o verbo grego apólime. Seu significado é destruir, perecer, arruinar completamente. Portanto, quando Jesus afirma que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma, né, que significa a vida, né, no Guiena, a linguagem aponta para uma destruição completa do ser humano, não para a sua preservação consciente em sofrimento infinito, né? Aponta para a destruição. Apólime tem o significado de perecer, de arruinar completamente, né? Destruir ali não é permanecer, né? Se fosse assim, Jesus ele diria: temei antes aquele que pode fazer permanecer, né, ali no inferno a alma e o corpo. E aí, realmente, talvez teria uma base, né, para você dizer que essa doutrina seria bíblica, mas não é o caso. A palavra é destruir, né? No caso é apólime, que significa destruir, perecer, arruinar completamente. Então aponta para a destruição completa do ser humano e não para a preservação consciente, né, ali em um sofrimento infinito. Vale notar também que se a alma fosse indestrutível por natureza, essa afirmação de Jesus ela perderia completamente o sentido. O próprio Cristo afirma que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Se a alma fosse imortal, não faria sentido Jesus ele dizer que Deus ele poderia destruir tanto o corpo quanto a alma ali no Guiena, né? Então é uma prova clara de que a alma também ela não é imortal, né, por natureza, né? No caso a vida, né, melhor dizendo, porque a gente tem que trazer o entendimento segundo a Bíblia. Alma, meus irmãos, né, aqui aponta para a vida, né? Vida. Mais uma vez, a palavra grega é psique, né? Do grego psique, e essa palavra aponta para a vida. Bem,
Além disso, o Guiena ele era conhecido pelos judeus como um local associado ao juízo divino e à destruição, tomando como referência, né, o Vale de Rinom, local marcado por idolatria e posteriormente, né, ali utilizado como símbolo do julgamento final. Até aqui, percebemos um ponto importante. Jesus aponta o castigo final como destruição e não como preservação eterna, eterna da vida em tormento. Somente trazendo uma ênfase, meus irmãos, aqui sobre o Gehenna, se eu não me engano, eu cheguei a falar, né, ali no estudo, que Gehenna, né, ali, ele se trata de um local onde era utilizado para queimar, né, ali corpos, né, e na verdade existe um debate, né, acerca disso, né. A gente tem aqui por base, né, que sim, a afirmação está correta, a fonte histórica mais antiga descrever que o Vale de Rinom Gehenna como um depósito de lixo em chamas é um comentário do rabino medieval David Kimhi, também conhecido como Halag, né, ali por volta de 1160 a 1235 ali, depois de Cristo, escrito por volta ali de 1200 depois de Cristo, né, um comentário ali da parte dele, onde ele descreve ali que o Vale de Rinom ele seria um local ali de depósito de lixo. Mas somente há ali uns debates, né, ali, por parte de alguns, né, ali que não teria ali provas arqueológicas, né, ali eles não teriam encontrado registros ou vestígios, né, de que tivesse funcionado ali aquele local como um local de lixão, né. Mas é um debate, né, que se há, e nós sabemos que essa figura do Gehenna, né, do Vale de Rinom aponta para uma questão de juízo, né. A gente encontra lá em 2 Reis, versículo 10, o seguinte: também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Era um local ali realmente horrível, né. Havia, no caso, aqueles que haviam se corrompido, né, por deuses pagãos, queimavam seus filhos ali. E aí, né, toda realmente uma questão horrível, né, ali, questão de sacrifício a Moloque. Posteriormente, aquilo foi visto como um local de juízo, né. A gente também tem Jeremias 7, no versículo 32, que diz, ó: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas vale da matança, e enterrarão em Tofete por não haver outro lugar, né, aqui. Eu não cheguei a estudar profundamente, mas talvez aqui uma profecia. E a gente também tem Jeremias 32 aqui, no versículo 35 e 36, que vai dizer o seguinte: e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela pestilência. Então, posteriormente visto ali como local de juízo, né, Jesus ele vai utilizar essa metáfora, né, ali que para condenação, né, ali no fim dos dias, apontando para o lago de fogo, né, posteriormente visto ali como um local de juízo. Vale ressaltar que somente há um debate, né, acerca de que se de fato foi utilizado ali o Vale de Rinom para um local ali de lixo, né, para queimar lixo, né. Existe um debate, mas nós sabemos que isso aponta para um símbolo ali utilizado ali para o julgamento final. A gente pode até dar uma pesquisada aqui acerca desse comentário, aqui no Google, só para a gente confirmar, ó. Então, sim, é verdade, a palavra Gehenna vem do hebraico Gehinom, Vale do Filho de Rinom, um local real ao sul de Jerusalém que foi marcado por rituais de idolatria e sacrifícios humanos no Antigo Testamento. Por causa desses eventos, os profetas passaram a associá-lo ao juízo divino e à destruição, transformando um vale em um símbolo forte do julgamento final. Então, tem um significado ali para o julgamento final. Então, era esse o comentário que eu queria somente retratar aqui melhor, porque existe um debate, né, acerca se de fato ou não foi utilizado para ser queimado ali lixos, mas nós sabemos que Gehenna em si ele aponta ali para a destruição, né? Jesus ele utiliza essa expressão
para apontar para o juízo, né? O lago de fogo que viria posteriormente, né? Guiena não é em si o lago de fogo, mas o Guiena é uma forma de que Jesus utilizou ali para apontar, né, ali para o lago de fogo. Bem, a gente fez aqui essas considerações importantes, né, a gente considerar, mas após compreendermos que Jesus afirmou que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma no Guiena, apontando para a destruição no lago de fogo, surge uma pergunta inevitável. Por que então existem passagens que falam de fogo eterno, castigo eterno e verme que não morre? Estariam esses textos contradizendo tudo o que a Bíblia afirma sobre a destruição dos ímpios? A resposta é não. O que precisamos fazer é permitir que a própria linguagem bíblica explique essas expressões. Vejamos Marcos 9, dos versículos 43 ao 48. É dito o seguinte: E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no fogo seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vale ressaltar, meus irmãos, que essa questão aqui do onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, no caso, os versículos 44 e 46 não constam em manuscritos mais antigos, somente o 48 vai constar ali nos manuscritos mais antigos, o que leva algumas versões mais, em suas versões mais atuais, né, como a NVI, a não colocarem, né, o versículo 46 nem o versículo 44 nos textos. Os irmãos podem conferir isso depois. Mas bem, voltando, né, aqui ao estudo, à primeira vista, essa passagem parece descrever um fogo, né, que permanecerá queimando para sempre. Entretanto, devemos observar que Jesus não criou essa linguagem naquele momento. Na realidade, ele estava citando diretamente Isaías 66, versículo 24, o último versículo do livro de Isaías, que no caso seria essa passagem aqui, ó, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, né? Apontando para isso, ó. Ele vai dizer aqui no versículo 43, o que ires para o inferno, aqui apontando para o Guiena, né, mais uma vez, para o fogo que nunca se apaga. Aí ele fala do que seres lançados no inferno, de novo, Guiena, no fogo que nunca se apaga. E depois ele vai citar ali o versículo 47. Ele fala depois, é aqui, seres lançados no fogo, no inferno, que no caso, mais uma vez, aponta para o julgamento ali do lago de fogo, né? Que, mais uma vez aqui, a palavra encontrada no grego seria Guiena, mas ele estava citando aqui no versículo 44 diretamente Isaías 66, verso 24. Então, foi uma base também para esse entendimento. Claro que Jesus ele não está citando essa questão do se tua mão, ou teu olho, ou teu pé, né, ali, te escandalizar. Isso aqui já foi algo que de fato ele deu ali como ensino, né? Apontando para o quê? Se algo te faz pecar, você tem que ser radical e cortar aquilo que te leva ao pecado, né? Ele não está ensinando aqui a automutilação, né? Ele não está ensinando isso. Ele não está dizendo que a gente deve cortar a nossa mão, o nosso pé, a nossa perna. Ele não está ensinando isso. Na verdade, ele está ensinando que se algo te leva a pecar, você deve ser radical e cortar aquilo, né? Para que você não seja condenado, né? Por causa de ter preservado aquele algo que te leva ao pecado. Mas bem, a passagem que ele está citando aqui para o versículo 44, e até mesmo dando uma base acerca do julgamento, né? É Isaías capítulo 66, verso 24, que diz: E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Esse detalhe muda completamente a forma que devemos interpretar as palavras de Cristo. Se Jesus está citando Isaías, então é Isaías quem deve explicar o significado da expressão acerca esse fogo eterno, né, ali, esse fogo que nunca se apaga, né? Observe que Isaías ele não descreve pessoas vivas sendo atormentadas. O texto fala explicitamente em cadáveres.
Cadáveres não possuem consciência, não sentem dor e não podem experimentar tormento. Então, o que significa dizer que o verme não morre e o fogo não se apaga? Na linguagem profética das Escrituras, um fogo que não se apaga não significa um fogo que jamais deixará de existir, mas um fogo que ninguém pode impedir de cumprir completamente sua missão. Enquanto houver algo para consumir, ele continuará queimando. Somente quando estiver consumido tudo aquilo que deveria destruir, é que naturalmente se extinguirá. Inclusive, há alguns que afirmam que Isaías teria utilizado essa passagem se referindo ao Vale de Ginon, o Vale de Rinom ali, o Guiena, Alguns dizem isso, que ele poderia estar afirmando. Ele não afirma diretamente aqui, então é uma suposição, mas alguns dizem que ele está apontando para isso. E outra coisa também bem interessante é que Isaías capítulo 66 se trata de uma profecia para o fim dos dias, se eu não me engano. Olha, ele vai dizer aqui, mas ao fim, ó, falando aqui, porque eis que o Senhor virá com fogo e seus carros como um torvelinho, para tornar sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Aí ele vai falar também aqui, no versículo 17, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Outra repreensão ali da parte de Deus. E aí a gente vê no versículo 22 o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, Isaías capítulo 66, ele também tem profecias ali para o fim dos dias. É isso que é interessante, Essa questão aqui, por exemplo, como os novos céus, a nova terra que hei de fazer, tudo isso aqui aponta para o fim dos dias. Então, tem uma figura ali também para o fim dos dias. Mas bem, na linguagem profética das Escrituras, um fogo que não se apaga não significa um fogo que jamais deixará de existir, mas um fogo que ninguém pode impedir de cumprir completamente sua missão. Enquanto houver algo para consumir, ele continuará queimando. Somente quando tiver consumido tudo aquilo que deveria destruir, é que naturalmente se extinguirá. Encontramos exatamente essa mesma expressão diversas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, Deus advertiu Jerusalém por meio do profeta Jeremias. Jeremias 17, versículo 27 diz o seguinte: mas se não me ouvirdes para santificardes o dia do sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios, e não se apagará. Isso aqui foi uma promessa de juízo. No caso, Deus ele deu ali, uma exortação de juízo, caso eles não obedecessem, E ninguém concorda que esse fogo ele continuaria queimando até os dias de hoje. O fogo, ele foi chamado de inapagável porque ninguém conseguiria impedir o juízo de Deus. Ele queimou até consumir aquilo que deveria consumir, Esse foi o propósito do fogo. Da mesma forma, aparece o mesmo princípio em Ezequiel 20, versículos 47 a 48, onde Deus anuncia um fogo que não seria apagado até realizar completamente o seu propósito. Nós vemos o seguinte, Ezequiel 20, dos versículos 47 a 48. E diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Portanto, um fogo inapagável é um fogo irresistível, e não um fogo interminável. O mesmo raciocínio se aplica ao verme. Quando Isaías diz que o verme não morre, ele não está descrevendo um verme imortal, mas afirmando que nada impedirá que esses vermes terminem completamente o trabalho de decomposição. Também pode apontar para a decomposição em si do corpo. Enquanto houver cadáveres para consumir, eles permanecerão ali. Quando tudo tiver consumido, sido consumido, sua atividade naturalmente terminará. Assim,
A figura utilizada por Isaías e retomada por Jesus não descreve pessoas sendo eternamente torturadas, mas a completa vergonha e destruição daqueles que rejeitaram a Deus. Essa interpretação harmoniza perfeitamente Marcos capítulo 9 e Mateus 10, 28. Em um texto, Jesus afirma que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma no Guiena, na Guiena. No outro, utiliza a linguagem de Isaías para ilustrar que essa destruição será completa e é inevitável. Outro texto também bem interessante encontra-se na carta de Judas. Judas ele escreve o seguinte em Judas capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Essa passagem é extremamente importante, porque a própria Bíblia fornece a interpretação da expressão fogo eterno. E esta passagem também confirma a explicação que trouxemos um pouco mais antes sobre o fogo em Isaías capítulo 66, verso 24. Se alguém visitar hoje, a região onde existiu Sodoma e Gomorra, não encontrará fogo queimando até os dias atuais. As cidades foram completamente destruídas há milhares de anos. Então, por que Judas, chama, aquele fogo de eterno? A resposta, está no efeito produzido pelo fogo. Então, é interessante ressaltar isso aqui, por quê? Porque nós vemos que em Judas aqui, capítulo 1, versículo 7, é dito que o fogo é eterno, mas Sodoma e Gomorra não está pegando fogo até hoje. O que então levou a esse fogo ser chamado de eterno? Levou a ser chamado de eterno porque tem um propósito eterno, que é o que? A destruição daquela cidade. E esse entendimento se harmoniza com Isaías 66, verso 24, que diz que nem o seu fogo se apagará. Também nós poderíamos dizer que seria um fogo eterno. Mas esse fogo não se apagará até que o quê? Se consume, se complete, ali o objetivo daquele juízo. Esse é o propósito. O verme aqui, muito provavelmente também apontando, ali para a decomposição dos corpos, Nós sabemos que Isaías 66 também é uma profecia ali para o fim dos dias, Tem ali profecias para o fim dos dias. Então, apontando também para isso, e quando Jesus ele traz ali a figura lá em Marcos 9, ele está apontando para essa destruição que seria inevitável. Esse é o entendimento. A gente não pode dizer que é um juízo que é eterno, que vai durar para todo sempre, mesmo porque isso não faz sentido. A vida eterna só é dada àqueles que são encontrados no livro da vida e aqueles que é concedido a vida eterna, que têm, ali o direito de participar da primeira ressurreição. Então, nesse caso aqui, o fogo é chamado de eterno porque ele tem um propósito eterno. Não é porque ele vai durar para todo sempre, mas é porque ele consumirá e o efeito que aquele fogo trará é algo eterno. Por exemplo, se a gente pega, ali um pedaço de madeira e passa a queimar, não tem como a gente restaurar aquela madeira. O que o fogo ele trouxe, ali sobre aquele pedaço de madeira foi, de certa forma, eterno. Aquela madeira ela não poderá ser restaurada, O fogo acabou ali consumindo e destruindo aquela madeira, de forma que só sobrou ali as cinzas. Esse seria mais ou menos o mesmo entendimento. O fogo eterno que aponta para o juízo, para a condenação, que no fim seria ali a plena destruição em si daqueles que seriam condenados. Então, a resposta está no efeito produzido pelo fogo. O fogo foi eterno não porque permaneceu aceso para sempre, mas porque produziu uma destruição definitiva e irreversível. Sodoma jamais voltou a existir depois daquele juízo. No caso, Sodoma e Gomorra, jamais voltaram a existir depois daquele juízo. Essa compreensão é confirmada pelo próprio apóstolo Pedro em 2 Pedro 2, versículo 6, que nós lemos o seguinte: E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Pedro ele explica exatamente aquilo que Judas apenas menciona. O fogo eterno reduziu aquelas cidades a cinzas. O resultado foi permanente, embora o fogo não permanecesse queimando eternamente.
Esse é um padrão encontrado em diversas partes da Escritura. Muitas vezes o adjetivo eterno, ele não descreve a duração do processo, mas a permanência de seus efeitos. É exatamente por isso que Hebreus fala ali de eterna redenção, conforme Hebreus 9:12. Jesus, ele não está eternamente morrendo para redimir, né, a cada um de nós. Seu sacrifício ocorreu uma única vez, porém seus resultados permanecem para sempre. Esse seria o significado e a interpretação aqui de Hebreus 9:12, por exemplo, que diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, a eterna redenção aponta o quê? Que a redenção teve ali um efeito eterno e terá, né, um efeito eterno ali na vida das pessoas, né? Porque eu diria que a consumação ali da salvação é quando, de fato, aqueles que pertencem a Cristo, eles são ressuscitados em corpos glorificados. Então, aponta para isso, né? Seguindo essa mesma lógica, o fogo eterno é aquele cujo resultado jamais será revertido. Depois que sua obra termina, não resta possibilidade de restauração para aqueles que sofrem, né? Que sofreram esse juízo. E da mesma forma também a vida eterna, né? Não é que, por exemplo, quando a gente fala que ó, a pessoa foi dada a vida eterna, ela não vai ter ali, todo momento ali, recebendo em si a vida eterna. Na verdade, a vida eterna é dada a ela uma só vez. E aí a vida em si, ela tem um propósito eterno, que é o quê? A pessoa viva eternamente. Da mesma forma, a condenação eterna, né? Ela não aponta para uma pessoa vai sofrer ali sendo condenada eternamente. Na verdade, a condenação em si, ela tem um efeito eterno na vida da pessoa. Por exemplo, nós temos algo presente, né, no meio da sociedade, que é o quê? A prisão perpétua. Quando a pessoa é condenada à prisão perpétua, ela não permanece na prisão para todo sempre. Por quê? Porque tem uma hora que ela morre, né? Uma hora ela perece. Da mesma forma, essa condenação. A condenação, ela tem o quê? Um juízo, um propósito eterno. Qual o propósito da prisão perpétua? É que a pessoa, por ter cometido um crime muito grave, ela fique presa ali, né, para pagar ali o preço pelos seus erros, né? E aí ela vive presa ali durante toda a sua vida, mas nem por isso ela fica ali para todo sempre. Uma hora ela acaba também morrendo. Da mesma forma, o julgamento, o juízo que virá, né? Ele tem também um propósito eterno. Então percebemos, portanto, que nem Marcos capítulo 9, nem Judas, né, capítulo 1, né? No caso, Judas só tem um capítulo, né? Por isso que a gente diz Judas 7, né? Que no caso seria Judas versículo 7. Ensinam um tormento consciente sem fim. Ambos apontam para um julgamento completo, irreversível e definitivo, cuja consequência permanece para sempre, embora o ato de consumir tenha um fim. Então, todas essas passagens que são um pouco bem difíceis, no caso que são um tanto difícil, né, ali de se entender, às vezes até mesmo de se explicar, apontam para isso, né, que esse juízo, essa condenação em si, ela terá um propósito eterno, ela terá realmente um peso eterno, e não que ela durará para todo sempre, né, mesmo porque, mais uma vez, a gente enfatiza aquele princípio de Ezequiel 33:11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mesmo porque também a vida eterna só é algo concedido àqueles que permanecem, né, em Cristo Jesus. Né? Aqueles que têm a fé, perseveram, né, buscam ser fiéis a Deus, são esses que têm ali o direito de participar da primeira ressurreição. Os ímpios, eles não receberão, né, a vida eterna. Né? Só aqueles que serão absolvidos no julgamento do trono branco ou aqueles que participarão da primeira ressurreição, como diz Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Ó, interessante. Ó, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte. Tá vendo? Segunda morte é o quê? É a condenação no lago de fogo. Uma hora a pessoa ela também será ali extinguida, como Jesus mesmo ensinou, a quem a gente deve temer. Temer a Deus, que pode destruir tanto a vida quanto o corpo no Guiena, que aponta para o lago de fogo. Então, só Deus ali ele pode de fato ali acabar destruindo tanto a vida quanto o corpo de determinada pessoa ali de forma eterna, né? Ninguém mais, não tem mais ninguém que pode fazer isso.
Claro que o propósito dessa mensagem, né, é chamar cada um de nós ali ao arrependimento, né? Que possamos nos arrependermos, nos convertermos, vivemos em obediência, para que possamos participar, né, dessa primeira ressurreição, né? Não queiramos deixar para depois ou para outro momento, né? O momento é agora e é importante que a gente busque e se esforce, né, quanto à nossa salvação, né? É bem importante isso. Mas bem, meus irmãos, a gente vai finalizar por aqui para não ficar tão pesado, no caso tão maçante, né, que o estudo. Eu espero que os irmãos até aqui tenham entendido, tenham compreendido. É um pouco mais complexo, né, de se entender, né? Ao longo aqui de 52 minutos a gente tem feito aqui esse estudo, mas eu espero que os irmãos tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, deixe nos comentários, né, na medida do possível, se assim Deus permitir, estarei tentando responder. E também conto com a colaboração dos irmãos, né, com o like, com o comentário, com o compartilhamento desse estudo em suas redes sociais. Dessa forma, os irmãos estarão colaborando, né, com a divulgação desse estudo. E a tendência, né, mais almas serem alcançadas por meio desse estudo que estou trazendo aqui aos irmãos hoje, né? Recomendo que os irmãos também vejam, né, os últimos vídeos, os últimos estudos, para que o entendimento seja mais pleno acerca desse tema. E se caso você é novato, né, convido a se inscrever no canal, a acompanhar os estudos, né? Busco fazer estudos todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, né? Terá estudos aqui no canal. Convido que se inscreva, né? Conheça os vídeos, assista os vídeos. Também disponibilizo gratuitamente as apostilas aqui, tanto no perfil do canal quanto na descrição. Os irmãos terão acesso às apostilas. Essa ainda será disponibilizada quando a gente finalizar, né? Aqui, pelo menos a segunda parte, né, desse estudo, quando a gente finalizar, creio que já estarei disponibilizando para os irmãos. Mas os irmãos também encontrarão lá uma série, né, uma outra variedade lá de apostilas de alguns estudos aqui que foram feitos no canal. Também convido a todos que façam, né, o discipulado, acessem o site igrejadedeus.com.br. Na descrição desse vídeo ou aqui mesmo no perfil do canal, os irmãos também encontrarão. E façam o discipulado, né, estudo gratuito da sã doutrina, pois de graça nós recebemos e de graça também nós iremos dar. Convido que todos façam discipulado, né, mais de 100 áudios aqui, estudos da sã doutrina para a preparação para o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conheçam também Veja os Pontos de Fé e conheçam, né, os outros demais canais aqui, colocados e recomendados aqui, mais abaixo aqui no canal, né, o canal Caminho Estreito, o canal do Evangelista Flávio, Mateus Beriano, a Plenitude das Escrituras. São outros canais que os irmãos também encontrarão excelentes estudos aí para confirmar, né, aumentar o entendimento bíblico e se aprofundarem cada vez mais ali no conhecimento das Sagradas Escrituras. Portanto, meus irmãos, eu vos despeço, uma paz seja convosco. Agradeço a todos que vieram ouvir essa breve meditação. Desejo a todos uma ótima semana. Que Deus assim nos acompanhe durante toda essa longa semana, né? E até a próxima, se assim Deus nos permitir, né? Com a parte 2 e também com a finalização, né? Desse estudo, se assim for necessário mais futuramente. Talvez a gente retorne para trazer ali explicação sobre mais alguns temas, mas creio que, se assim Deus permitir, na próxima semana já estaremos concluindo essa série e logo também estarei disponibilizando a apostila. Então, assim vos despeço, com a paz seja convosco. Até a próxima, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.